Graças nós damos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus para escutarmos um pouco da sua palavra. Nós vamos, neste momento, estudar algo assim que parece que não é muito importante, mas nós vamos ver a importância que tem em nossa vida nós entendermos bem este assunto, essa questão, que é a questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio ela é muito importante porque as nossas escolhas, elas têm consequências. E nós vamos ver hoje que as nossas escolhas têm consequências. E às vezes consequências boas, ou às vezes consequências ruins. E muitas vezes nós atribuímos essas consequências a outros fatores. Mas o fator predominante e principal, nós vamos ver hoje que as consequências que nós temos em nossa vida são as nossas escolhas. As nossas escolhas. Primeiro, para entender esse assunto, nós temos que entender o que é livre-arbítrio. Qual a definição de livre-arbítrio? Porque a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia. Nós não encontramos a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Em nenhum texto bíblico existe a palavra livre-arbítrio. Só que os textos nos dão a entender que o homem foi feito com livre-arbítrio. Mas nós temos que entender o que é esse livre-arbítrio. Uma definição simples, liberdade de escolha. É uma definição simples, né? Mas não é só isso, liberdade de escolha. Não é simplesmente liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Alguém saberia me definir melhor livre-arbítrio? Poder decidir servir a Deus ou não servir. Também é outra definição de livre-arbítrio, né? Poder decidir entre servir a Deus ou não. Escolher servir a Deus ou não, né? Mas a definição mais completa de livre-arbítrio seria a capacidade do indivíduo de fazer escolhas de forma autônoma e independente, sem que essas escolhas sejam determinadas por causas externas ou internas, sem que essas escolhas sejam determinadas por causas externas. Então o indivíduo, ele faz escolhas autônomas. O que é autônomo? Independente, né? Independente de qualquer ação externa ou qualquer fator que influencie. Isso é livre-arbítrio. Você tomar a decisão de servir a Deus ou não, ou qualquer outra decisão, por você mesmo, autônomo, sem influência de outros fatores. Agora, tem algumas crenças que são contra o livre-arbítrio, né? A principal delas é o determinismo. O determinismo é a principal. A que nós mais conhecemos que é contra o livre-arbítrio é a predestinação, né? Que nós mais conhecemos. Mas o determinismo não é predestinação. Ela é diferente. A doutrina do da predestinação é diferente do determinismo. Porque o que é a predestinação? Tudo já está escolhido. O fim de cada indivíduo já está determinado. Já está previamente determinado o fim de todos nós. Alguns já são feitos para se perder e outros já para se salvarem. Isso é predestinação. É a destinação, não a predestinação bíblica, mas a predestinação de Calvino, né? Ou a predestinação que não é bíblica, não é apoiada pela Bíblia. Mas essa é a predestinação. Porque a predestinação bíblica é a que nós acreditamos. Que está predestinado o quê? 2 caminhos. O caminho do bem e o do mal. O caminho da salvação e da perdição. Está predestinado isso já. E isso é bíblico, né? Mas a predestinação que todos já nasceram com um destino formado, essa não é bíblica. Mas o principal que combate o livre-arbítrio é o determinismo. Vocês sabem qual é a crença do determinismo? E é uma crença bíblica. Usado textos bíblicos para o determinismo. A crença do determinismo basicamente, é o argumento que as ações humanas são determinadas por fatores esses, biológicos, sociais, ambientais e de outra natureza. Então, que as ações do ser humano é determinada pelo quê? Determinada pelos fatores biológicos, né? Genética ou outro fator biológico. Fatores sociais, a sociedade que ele vive vai determinar as ações dele.
ambientais, o ambiente que ele está é o que determina a ação do ser humano, ou de outra qualquer natureza. O determinismo tem um texto na Bíblia, lá no Gênesis, que mostra o determinismo. Primeiro, quem pregou, ou quem disse, ou quem criou o livre-arbítrio? Fala mais alto. Deus. Deus. Porque nós temos na palavra de Deus, lá em Gênesis, quando Deus disse para o homem, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Ali Deus determinou que o homem tinha direito de escolher, porque Deus disse, não coma, mas se você comer, vai morrer. Então o homem tinha direito de escolher ou não? Tinha direito de escolher. Agora, o determinismo, aonde está no texto bíblico? Qual o texto bíblico que nós lemos para a nossa meditação? Deus perguntou para o homem, por que se escondeste? E o homem disse, porque eu estava nu e fiquei com vergonha. Aí Deus disse para ele o quê? Quem te disse que você estava nu? Comeu do fruto da árvore que eu pedi para não comer? E o que o homem respondeu? A mulher. Fator determinante não foi a minha decisão, foi a mulher. A mulher que me fez comer, né? E aí Deus então pergunta para a mulher, o que fez? E aí o que a mulher responde? Não foi eu que escolhi fazer isso, foi a serpente que veio e me deu. Ela me enganou e eu comi. Determinismo. Então os fatores ambientais que me fizeram escolher isso. E nós, cremos no livre-arbítrio ou no determinismo? Livre-arbítrio, ó, irmã Márcia, livre-arbítrio. E aí, quem mais? Muitos estão em dúvida, né? Livre-arbítrio também? Livre-arbítrio, eu creio no livre-arbítrio. Mas os fatores determinam nossas ações ou não? Não determina? Muito bem. Quantas vezes, os irmãos aqui presentes, quantas vezes, né, como o hino que a irmã Sandra cantou aqui, né, eu não lembro bem como fala ali, mas fala assim, quantas vezes eu arrumo desculpa para o meu pecado, né? Quantas vezes eu tenho arrumado desculpa para o meu pecado? Quantas vezes nós procedemos de uma forma assim, não, foi Satanás que me tentou e por isso eu fiz isso. Né? Tem ou não? Nunca fiz isso ou já fiz? Não, eu já fiz isso ou não? Já fiz ou não? Mesmo sabendo e crendo e aceitando que a escolha é minha, já não fiz isso? Já não dei desculpa? Não, eu fiz isso, nossa, eu caí em tentação de Satanás. Ele me tentou e eu fiz isso. Né? Isso é determinismo. Não foi porque Satanás te tentou que você fez, você escolheu fazer. Você escolheu fazer. O determinismo é contra o livre-arbítrio. Porque o determinismo, ele diz que não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é ilusão. Eu não tenho escolha. Porque se eu nasci geneticamente com a tendência de ser isso, eu vou ser. Se eu nasci numa família de ladrão, eu vou ser ladrão. Isso é o determinismo. Se eu nasci num lugar que todo mundo rouba, numa sociedade que rouba e mente, eu vou roubar e mentir. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que no meio de uma família de ladrão, no meio de uma sociedade que mente e rouba, eu tenho o direito de escolher ou não tenho? Já está determinado que eu vou ser ladrão e mentiroso? Tenho. Eu tenho o direito de escolher. Porque Deus me fez com o quê? Com a liberdade de escolha, aonde eu estiver. É isso que nós cremos, pela Bíblia. Porque o determinismo, como a irmã Márcia diz, ele pode influenciar. Né? Se eu nasci numa família de ladrão, de mentiroso, numa sociedade, com a genética, né? Isso pode me influenciar, mas não determinar. Porque o que vai determinar é a minha escolha. Se eu quero servir a Deus ou servir o mundo. Servir a Deus ou servir a carne. Andar no espírito ou andar na carne. É eu que determino. Sou eu quem escolho. Mas será que eu consigo, depois do pecado, eu consigo fazer escolhas corretas ao lado de Deus sozinho? Não, não consigo. Por isso, meus irmãos, que o livre-arbítrio, ele é um presente de Deus para o ser humano. Mas ele pode ser muito perigoso
para nós. Muito perigoso. Porque vocês sabem quais são alguns sinônimos do livre-arbítrio? Alguém me fala algum sinônimo do livre-arbítrio? Poder. Poder pode ser. Existem cinco sinônimos bem conhecidos de livre-arbítrio. 5 sinônimos. E um deles é muito perigoso. Livre-arbítrio pode ser liberdade, né, como foi falado aqui, liberdade. Pode ser autonomia de escolher, né? Autogoverno, eu me governo, eu escolho o que fazer, eu me governo. Esse é perigoso. O autogoverno é muito perigoso. Já ouviram alguém falar assim, eu escolho o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada com isso, né? Esse é o autogoverno. É usar o livre-arbítrio como uma autoridade para o eu. Eu me governo, ninguém tem nada com isso e ninguém me governa, só eu me governo. É um sinônimo do livre-arbítrio. Outro sinônimo é independência. Eu tenho a minha independência, ninguém se intromete na minha independência. Às vezes está certo isso, né? Está certo você falar, eu sou independente, eu sou autônomo, eu sou né? Governante, eu me governo. Está certo. Quando você diz no âmbito do ser humano. Mas quando você diz para Deus, eu sou autogovernante, né? Eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu escolho a minha vida, aí é complicado, né? Quando você diz para Deus que você se autogoverna. Aí o livre-arbítrio se torna muito perigoso. Porque eu, depois do pecado, nascido no meio do pecado, não tenho mais condição de fazer uma escolha correta ao lado de Deus sozinho. Eu preciso de Jesus para me ajudar nessa decisão. Eu preciso do Espírito Santo. E aí o livre-arbítrio se torna uma arma contra nós. E é dessa forma que Satanás usa o livre-arbítrio contra nós, para tomarmos decisões erradas. Irmãos, as decisões que nós tomamos têm consequência ou não? Todas as decisões têm consequências. Por isso, nós devemos usar o nosso livre-arbítrio com muita sabedoria. Porque a palavra de Deus em Salmos de salmista diz assim, olha, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento. E nós precisamos pedir isso a Deus. Entendimento e sabedoria para tomar as nossas decisões. Porque o livre-arbítrio é um presente de Deus para nos ajudar, para a nossa salvação, não para a nossa perdição. Apesar de ser um presente, Satanás usa ele contra nós, o livre-arbítrio, porque nós não sabemos controlar esse livre-arbítrio. Se uma pessoa ganhar um presente, um carro, vamos supor, ganhou um carro, né? Um carro não, vamos fazer um exemplo mais individual, uma moto. Uma moto só anda 2 pessoas, né? Ganhei uma moto de presente. Essa moto não é uma bênção? Não pode ser uma bênção? É uma bênção, né? Se ela é usada para o propósito correto, é uma bênção. Né? Você vem para a igreja, você se locomove, vai para onde você quiser, né? Vai dar curso bíblico, vai estudar, leva as pessoas na igreja, ajuda você a se locomover. Não é uma bênção? É uma bênção. Mas pode ser uma maldição também ou não? Pode. Depende do jeito que você usar, pode ser uma arma que vai te matar. Sim ou não? Pode, né? Se você sair empinando, né, por aí, descontrolar e cair, bater a cabeça, morre. Pode ser uma arma para te matar. Isso. Por isso existe a lei de trânsito. Exatamente, eu ia chegar aí. Existe a lei de trânsito para quê? Para controlar suas ações, não é? Então o livre-arbítrio, Deus te dá esse presente, não é uma bênção na nossa vida? Mas se nós tomarmos decisões erradas ao lado do inimigo de Deus, não pode ser uma maldição? E o que tem para nos controlar, para não tomarmos essa decisão? As leis de Deus, a lei de Deus. Para controlar essa liberdade que nós temos, a lei de Deus vem para quê? Para nos direcionar. Então todo o estudo que nós fizemos na série Lei de Deus, termina com esse estudo hoje. Eu estudei, eu conheci a lei de Deus, eu sei o que Deus quer de mim. Mas agora a decisão está comigo. Eu decido
se eu vou servir a Deus, se eu vou obedecer a lei de Deus, ou não vou servir a Deus, ou não vou obedecer a Deus. Eu decido. Mas o que tem para me direcionar? Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é para me direcionar no caminho correto. Depende da decisão que eu tomar, o meu destino eterno está em jogo. Sim ou não? O meu destino eterno está em jogo. Irmãos, existem vários personagens na Bíblia que tomaram decisões erradas, não tem? E algumas dessas decisões erradas teve consequências pequenas, com eles mesmos, né? E outras teve consequência com a família. Com ele e com a família. E outras decisões erradas teve consequência com ele, com a família e com a nação toda. Né? Por exemplo, uma decisão errada individual que a pessoa teve na Bíblia. Não. Decisão de Davi envolveu a família dele inteira, não só ele. Envolveu. Abraão também envolveu. Ele, a família. Usar teve uma consequência com ele, né? Outro mais famoso, Jonas, né? Jonas não foi a consequência com ele ali? Ele tomou a decisão de não ir, que Deus fez com ele, né? Ficou na boca foi engolido pelo peixe, levou ele para lá, com ele a consequência. Agora, uma consequência com ele e com a família, Davi, né? Davi teve uma consequência com ele e com a família. Pelo pecado dele, ele não perdeu o filho, né? O filho teve que morrer e depois a família toda entrou em briga, né? Muita briga entre eles. Sara, Abraão, consequência com eles e com a família, com os filhos, né? Que sempre estavam ali brigando. E consequência com ele, com a família e com toda a nação. Adão. Com a terra toda, né? Então a decisão de Adão, olha, Acã também, com todo Israel. Amã. Então a decisão ali de Adão, vamos pegar Adão, que foi a maior de todas, né? Consequência foi pelo pecado de um homem, esse pecado entrou para toda a humanidade. Né? E existem vários outros que tomaram decisões erradas e a consequência foi com ele, com a família, com toda a nação. Irmãos, vamos ler Deuteronômio capítulo 30, verso 19, que nos diz. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que tenham proposto a vida e a morte. Essa é a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém? Então Deus propôs o que ali? Da vida e da morte, da bênção e da maldição. Então se escolher o caminho da vida, vai ter o quê? Bênção, correto? E se escolher o caminho da morte? Maldição, né? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Então existem dois caminhos, e está aí para nós escolhermos. Tem muita gente que acha que existem vários caminhos, né? Mas os caminhos são esses dois. E esses dois levam aos outros vários que existem. É esses dois caminhos. Escolha, e Deus diz o quê? Escolha. Quem tem que escolher? Nós. Deus propõe. Nós temos que escolher. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Irmãos, o livre-arbítrio é um presente de Deus. Deus é tão generoso, que Ele dá para nós a liberdade de plantar o que nós quisermos. Ele não dá? O livre-arbítrio dá liberdade para nós plantarmos o que nós quisermos. Mas Ele também é tão justo que você vai colher o quê? Exatamente o que você plantou. Você tem a liberdade de escolher o que você quiser. Mas a justiça de Deus diz que o que você plantar, a escolha que você fizer, é isso que você vai colher. Se você plantar mamão, você não vai colher melancia. De jeito nenhum. Eu tenho uma vontade de comer melancia, né? Mas vou plantar abóbora para ver se nasce melancia. Não vai nascer. A semente que eu plantar é isso que eu vou colher. Exatamente o que eu vou colher. Se eu escolher o caminho errado, eu vou ter consequências de maldição. E se eu escolher o caminho certo, eu vou ter consequências de bênçãos. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 ao 28. Capítulo 11, verso 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção,
quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição. Se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para servirdes outros deuses que não conhecestes. Então, Deus propõe o quê? A bênção e a... Terá a bênção aquele que escolheu o quê? Cumprir e andar nos mandamentos de Deus. E a maldição terá quem? Quem procurar outros deuses. E outros deuses aqui, Deus está dizendo o quê? Todo e qualquer coisa que se afasta de Deus, que está acima dele, que está no meu coração em primeiro lugar, né? Então, o dinheiro pode ser um Deus? Pode. Pode ser, né? A moda pode ser um Deus, o dinheiro pode ser um Deus, tudo pode ser um Deus que eu coloco à frente de Deus, acima de Deus. Então, tudo aquilo que eu colocar que me afasta de Deus, pode vir maldição. E quando eu digo maldição, é uma palavra tão dura, né? Tão difícil. Tão dura, né? Nossa, maldição. Será que Deus vai enviar maldição? É difícil essa palavra. Mas vamos trocar a palavra, então. Aquele que escolheu o caminho errado vai ter consequências daquilo que escolhe. Consequências. E muitas vezes, irmãos, as consequências são duras. Como foi a consequência de Adão, né? Difícil. E tinha como ele voltar atrás? Quando ele viu a primeira folha da árvore cair ali, ele viu que a natureza estava atingida e a raça humana estava atingida pelo pecado dele. Tinha como ele voltar atrás? Não. Somente Deus poderia fazer algo agora. Ele não poderia fazer mais nada. E muitas vezes as nossas escolhas é assim também. Nós escolhemos e fazemos algo que não tem como voltar atrás. Por isso, nós temos que usar o nosso livre-arbítrio de uma maneira consciente e pedir a Deus, Senhor, eu não sei o que fazer com a minha liberdade de escolha. Me ajude a escolher o que é correto. Pedir a Deus, porque muitas vezes nós escolhemos algo que não vai nos ajudar, vai nos afastar de Deus. E muitas vezes nós pensamos assim, eu vou escolher isso porque eu tenho liberdade, é eu que escolho, não é os outros que estão me aconselhando. Mas quem aconselha tem que ser Deus. Deus que pode te aconselhar e deve te aconselhar. Nos aconselhar, né? Deus é que deve nos aconselhar sempre nos caminhos e nas nossas escolhas. Por quê? Veja o que diz Êxodo capítulo 20, verso 6. Êxodo capítulo 20, verso 6. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus faz o quê? Tem misericórdia, ele faz misericórdia. O que é a misericórdia? E o que é a compaixão? E o que é amor? A misericórdia, ela não é simplesmente amor. A misericórdia, ela é perdão sem merecimento. Isso é misericórdia. O homem não merece o perdão de Deus, mas Deus dá. Isso é misericórdia. Então, Deus diz que aqueles que guardam os mandamentos dele, seguem o caminho de Deus, esse alcançará o quê? O perdão sem merecer, a misericórdia. O perdão sem merecimento. Agora veja o que diz Isaías. Isaías 24, 5 a 6. A verdade eterna está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra. Os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra. E poucos homens. Por que então a maldição tem consumido a terra? Que transgrides a lei, quebra os estatutos, né, de Deus, quebra a aliança com Deus. Por isso a maldição tem consumido a terra. E muitos jogam a culpa em Deus, né? Por que Deus permite que aconteça isso? Morte, acidente, né, tragédias, todas essas tragédias que estão acontecendo, essas queimadas, né, furacão, terremoto. Por que Deus permite isso? Isso é consequência do quê? Transgrediram a lei de Deus, quebram os estatutos de Deus, quebram a lei da natureza, quebram a lei de Deus e a consequência vem, né? A consequência é o pecado. A natureza
em revolução, a natureza reclamando, tudo que faz tem consequência. E depois a culpa é de Deus, né? Então, meus irmãos, toda decisão que o homem toma para o bem tem consequências boas, para o mal vai ter consequências más. Então nós não podemos, em tudo que nós fazemos, dar desculpa, né? Não, eu pequei por causa disso. Foi porque eu nasci numa família assim, né? Muitas consequências vêm e envolvem não só nós, mas muitas outras pessoas, né? A família, a igreja, né? A sociedade. Se eu tomo uma decisão de servir a Deus, de ser um pregador, levar a mensagem, vai ter consequências boas? Só para mim ou para muita gente? Para muitos, né? Vou levar a mensagem, a palavra de Deus para muitos. Se eu tomo uma decisão de ser um assassino e sair matando as pessoas, a consequência vai ser só para mim? Não. Para aqueles que eu matar, para a família deles, né? Para muitos. Então envolve muita coisa as decisões. Então nós temos que pensar muito bem. E eu estou falando aqui agora no âmbito geral, né? E nós temos que pensar também no âmbito da igreja. As decisões que a igreja toma, que nós tomamos individualmente e que a igreja toma, tem consequências também de salvação. Principalmente consequências de salvação. Nós vimos hoje na escola sabatina, né, que nós temos que perdoar. Porque se não perdoarmos, tomarmos uma decisão assim, eu não vou perdoar aquela pessoa. Talvez esse você não perdoar tenha consequências não só para você. Vai ter para ela, para a igreja, né, para muita gente. Então temos que pensar o que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade de escolha, com a nossa liberdade de tomar decisões. Temos que pedir a Deus, porque tem muitos textos que nos falam sobre a bênção que Deus dá se tomar o caminho certo, né? Êxodo, Deuteronômio, Isaías, Marcos, Tiago e João fala, né? Que a família será abençoada, fala que nós seremos chamados de filhos de Deus, né? Fala que ele será inimigo dos nossos inimigos, se nós tomarmos o caminho correto. Fala que ele vai dar o melhor da terra para nós, o melhor alimento. Fala que ele vai nos dar a vida eterna, se nós tomarmos essa decisão de servir a Deus. Vai ter algumas coisas que nós vamos perder tomando essa decisão? Vai ter dificuldade? Vai, né? Podemos perder amigos, parentes, né? Podemos perder algo que nós gostamos de fazer, de comer, de praticar, né? Vai ter percas. Mas qual é o final? A vida eterna. E Deus promete bênçãos temporal? Promete bênçãos temporal. Nós temos que confiar em Deus, que quando nós escolhemos o caminho do bem, Ele vai nos honrar, né? Daniel não escolheu servir a Deus? Sofreu ou não? Sofreu, foi jogado na cova dos leões, né? Mas Deus abençoou ele ou não? Abençoou e honrou ele. Às vezes a escolha que nós fazemos do lado do bem, nós passamos por dificuldade e sofremos, mas a graça vai vir. Deus está conosco e vai nos abençoar. Só que se escolhermos o caminho errado, a maldição virá com certeza. Que a palavra de Deus diz, lá em Samuel, Efésios, Romanos e Hebreus, diz que aqueles que escolhem o caminho da perdição são chamados de rebeldes. Filho da rebelião. Separados de Deus, recebem maldição. Não porque Deus envia maldição, mas porque se Deus tirar a mão e se afastar do pecado, não do pecador, mas do pecado que ele está cometendo, quem se aproxima? Os anjos maus e Satanás. E eles estão aqui para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Se eu escolher servir o inimigo de Deus, eu posso ter algum bem aparente, né? Ele pode me dar, olha, você vai ter cargos, posições, dinheiro, né? Mas vai perder a vida eterna. E muitas vezes pode perder também os bens temporais deste mundo. Então a escolha está em nós, irmãos. Nós não podemos mais ficar dando desculpa para nossas escolhas. E todas as nossas escolhas têm consequência. E o livre-arbítrio, ele é acompanhado de algo que nós temos que entender. O livre-arbítrio, ele é acompanhado de responsabilidade. Lembra do presente que eu falei da moto? Quando a pessoa ganha uma moto de presente? Ela ganha a moto e tem que ter o que com essa moto? Responsabilidade. Porque se não tiver responsabilidade, ele pode se matar com essa moto.
ou matar outros, que é pior ainda. O livre-arbítrio é a mesma coisa. Se nós não tivermos responsabilidade com a liberdade de escolha que nós temos, nós podemos perder a vida eterna. Que Deus nos abençoe. E levar outros a perder também, que é o mais perigoso. Porque o que a palavra de Deus diz? Se eu levar alguém a se perder, né? Miserável homem que sou. Se eu levar alguém a se perder, né? Eu sou o mais miserável dos pecadores. Então, minha escolha pode me levar à perdição e levar outros também à perdição. Irmãos, o conselho nesta manhã do Santo Sábado para todos nós é: procure a sabedoria de Deus, que ela é infinita, e Deus nos aconselha. Eu propus hoje diante de vocês a vida ou a morte. Escolhe o caminho do bem ou do mal. Escolhe o do bem para que vivas. Ele nos aconselha. E qual o melhor conselho que nós temos? O de Deus. Esse é o melhor conselho. Que nós possamos escolher o caminho do bem, o caminho da vida, e possamos escolher andar com Deus. Porque só assim vamos ter a vida eterna. Qual é o único caminho correto? Qual é o único caminho que nos leva à salvação e a Deus? Qual? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, é Jesus. Se nós estivermos com Jesus, podemos passar por tribulações aqui nessa terra. Sim, podemos. Lutas, batalhas, sim. Mas o final é vida eterna. E Deus promete também bênçãos temporais. E a promessa de Deus não falha. Mas se escolhermos o caminho do mal, temos que ter responsabilidade do quê? De aceitar as consequências que virão. Porque a maior de todas as consequências é a perda da vida eterna. Mas teremos consequências também neste mundo, de andar separado de Deus. Há um ditado que diz: se está ruim com ele, pior sem ele. E esse ditado é certo, meus irmãos. Porque muitas vezes nós passamos dificuldade junto com Deus, mas sem ele é muito pior. Que Deus nos ajude, porque Satanás ele está trabalhando com todas as forças e armas que ele tem para nos iludir a escolher o caminho errado. E as armas que Deus tem, que os servos de Deus têm, é somente a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus tem a verdade, Deus não ilude ninguém. Ele só fala a verdade. Que ele é amor, mas ele também é justiça. Essa é a verdade de Deus. Agora Satanás ele usa mentira, usa ilusão, né? As ilusões desse mundo, os prazeres desse mundo, para nos enganar e nos levar ao caminho errado. Que Deus nos ajude, que nós possamos escolher o caminho do bem e usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria do céu. Amém?